Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Giovanni, do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar sequência à nossa série Assunto da Semana. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Se você gostar da aula de hoje, também deixe nos comentários o Assim é Fácil. Acompanhe a aula de hoje. Galera, o assunto que trataremos hoje é associação de resistores e medidas elétricas. Vamos começar tratando da associação dos resistores. É muito importante que você saiba que para que a gente possa trabalhar com o circuito elétrico, muitas vezes nem todos os resistores que nós necessitamos estão disponíveis em mercado. Se fazendo necessário, fazer uma associação entre eles para obter a resistência desejada. O primeiro tipo de associação que nós vamos trabalhar é a associação em série, que por definição nada mais é do que a associação entre resistores que permitem a corrente atravessar um caminho único, ou seja, não possibilita a divisão da corrente elétrica. Nós também podemos definir a associação em série como sendo aquela em que os resistores estão ligados um ao outro por apenas um de seus terminais. Nós temos aqui um exemplo de associação em série. Veja que nessa associação, em que nós temos representados entre os terminais A e B, nós temos N resistores ligados em série. Para esse tipo de ligação, nós podemos chamar a atenção para duas propriedades. A primeira delas é o fato de a corrente percorrer um caminho único, ou seja, a corrente que passa pelo resistor R1, que eu vou chamar de I1, é a mesma corrente que passa pelo resistor R2, que eu vou chamar de I2, a mesma que passa pelo resistor R3, que eu vou chamar de I3, e assim por diante, até o enésimo resistor, em que eu vou chamar a corrente de IN. Assim, nós podemos afirmar que a corrente elétrica que percorre toda essa associação, ou seja, a corrente elétrica que passa do terminal A para o terminal B, é a corrente que passa pelo resistor 1, é a mesma que passa pelo resistor 2, é a mesma que passa pelo resistor 3, é a mesma que passa pelos N resistores. Uma outra propriedade que nós podemos chamar a atenção é a diferença de potencial. Veja que cada resistor possui a sua própria diferença de potencial. O resistor 1, nós vamos chamá-la de U1. O resistor 2, nós vamos chamá-la de U2. O resistor 3, nós vamos chamá-la de U3. Até o enésimo resistor, em que nós vamos chamá-la de UN. Veja que por esses terminais estarem associados em série, nós podemos concluir a diferença de potenciais entre os terminais A e B seja encontrada pela soma das diferenças de potenciais de todos os resistores. Portanto, o 1 mais o 2 mais o 3 e assim por diante até o enésimo resistor. De posse dessas informações, nós podemos então obter a resistência equivalente para uma associação em série dada pela relação resistência equivalente corresponde simplesmente à soma das resistências associadas, R1 mais R2 mais R3, isso até o enésimo resistor. Veja que apesar de a relação geral ser bastante simples, nós ainda podemos chamar a atenção para um caso particular da associação em série, que é quando nós temos resistores de resistências iguais. Portanto, para o caso particular de resistências iguais, nós podemos concluir que a resistência equivalente nada mais é do que a quantidade de resistores que estão associados multiplicado pelas suas resistências. É assim que nós calculamos a resistência equivalente neste caso particular. Vamos para a próxima associação. Galera, a próxima associação é a associação em paralelo, que consiste em resistores interligados entre si, permitindo a divisão da corrente elétrica. Em outras palavras, resistores que estão associados, unidos pelos seus dois terminais. É exemplo de associação em paralelo a associação seguinte. Veja que nesse tipo de associação, cada um dos resistores que compõem a associação está interligado aos demais pelos dois terminais. Então o R1 possui os terminais A e B, R2 também possui os terminais A e B, R3 e Rn também. Portanto, podemos concluir que a corrente que chega ao terminal A vai sofrer uma divisão, passando pelo resistor R1 a corrente que eu vou chamar de I1, pelo resistor R2 a corrente que eu vou chamar de I2,
pelo resistor R3 a corrente que eu vou chamar de I3, e assim pelos N resistores as correntes que vão receber a nomenclatura de acordo com a sua numeração, até o enésimo a corrente IN. Veja que dessa forma nós podemos concluir que a corrente que passa pelos terminais A e B vai ser dada simplesmente pela soma da corrente que passa pelo resistor 1 com a corrente que passa pelo resistor 2, a corrente que passa pelo resistor 3 e assim as N correntes geradas por essa divisão. Também podemos perceber que, como todos os resistores estão ligados aos mesmos terminais, as diferenças de potenciais a qual eles estão submetidas são iguais. Portanto, a diferença de potencial entre os terminais A e B é a mesma diferença de potencial que o resistor 1 está submetido, o resistor 2, o resistor 3 e assim os N resistores, até o enésimo resistor. De posse então dessas propriedades, nós podemos obter a relação para a resistência equivalente de resistores em paralelo. A relação geral é a seguinte: 1 sobre a resistência equivalente corresponde a 1 sobre o resistor R1, mais 1 sobre o resistor R2, mais 1 sobre o resistor R3, mais assim por diante, até o enésimo resistor. Portanto, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos de cada resistência associada em paralelo. Veja como essa relação é um tanto quanto complicada de ser executada, ainda mais quando a quantidade de resistores se torna maior. Por isso é muito importante vocês conhecerem os casos particulares. O primeiro deles trata de quando nós temos resistores associados em paralelo de resistências iguais. Nesse caso, a resistência equivalente é simplesmente obtida pela resistência, que é a mesma para todos os resistores, dividido pela quantidade de resistores envolvidos. É assim que nós calculamos o primeiro caso particular. O segundo caso particular, ele trata da situação em que nós temos apenas 2 resistores envolvidos. Para esse tipo de associação, em paralelo com apenas 2 resistores, a resistência equivalente é simplesmente encontrada pelo produto das resistências envolvidas dividido pela soma R1 mais R2, se tornando muito mais simples o cálculo do que a utilização do caso geral. Para finalizar então a associação de resistores, é importante lembrar que a associação em série, como nós vimos, determina que a resistência equivalente é dada pela soma de suas resistências, possibilitando uma resistência equivalente maior do que a de cada um dos resistores envolvidos. Já na associação em paralelo, a resistência é encontrada pelo inverso de seu valor igual à soma dos inversos de cada resistência, nos fornecendo uma resistência equivalente menor do que cada um dos resistores envolvidos. Nós vamos tratar agora de 2 tipos de ligações muito importantes quando se trata de circuitos elétricos. O primeiro tipo de ligação é para a formação de um dispositivo que nós chamamos de reostatos. Os reostatos eles nos possibilitam a variação da resistência a qual o dispositivo está submetido. Ele é muito utilizado, por exemplo, quando nós queremos aumentar ou diminuir a intensidade sonora emitida por um aparelho de som. Queremos também aumentar ou diminuir a potência de um ventilador. Utilizamos também no controle de temperatura dos chuveiros elétricos. Portanto, o reostato ele nos permite o controle da resistência a qual o dispositivo está submetido. Aqui nós temos um exemplo de dispositivo que forma um reostato. Veja que nós temos 2 terminais A e B, onde o terminal A ele gera os resistores que estão associados em série, e o terminal B está ligado a um ponteiro em que esse nós podemos controlar em qual terminal ele vai estar ligado. Veja, se ele estiver ligado ao primeiro terminal, a corrente ela vai passar pelo circuito sem passar por nenhuma resistência. Já se ele estiver ligado ao segundo terminal, apenas o resistor 1 vai estar participando do circuito. Se estiver ligado ao terceiro terminal, os resistores R1 e R2 em série, e assim sucessivamente. Veja então que a corrente ela vai ser quanto maior ou quanto menor, dependendo da quantidade de resistores que estiverem participando. Sendo assim, nós podemos calcular a resistência equivalente desse tipo de reostato pelo número de resistores que estão participando do circuito, multiplicado pelas suas resistências, supondo elas sendo de mesmo valor. Então é assim que a gente calcula a resistência equivalente de um reostato. Vamos agora para o segundo tipo de ligação muito importante que nós iremos tratar hoje, que é a ligação em curto-circuito. Veja que a ligação em curto-circuito ocorre quando efetuamos um tipo de ligação que não permite a passagem de corrente elétrica por um determinado resistor.
é como se a gente estivesse desviando o caminho da corrente elétrica. Veja o exemplo a seguir. Nesse exemplo, nós temos 3 resistores ligados em série. Para que a gente provoque um curto-circuito em um deles, é necessário que a gente ligue os 2 terminais desse resistor através de um fio que não possui resistência elétrica. Veja que quando nós provocamos esse tipo de ligação, nós igualamos os potenciais dos terminais a qual o resistor está submetido, provocando, portanto, nesse resistor, uma diferença de potencial igual a zero. Na prática, o que nós fazemos é um desvio da corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica que passa pelo resistor R1 e antes também passava pelo resistor R2 e, consequentemente, pelo resistor R3, agora vai sofrer um desvio, não passando mais pelo resistor R2 e passando diretamente para o resistor R3. É claro que com a suposta retirada do resistor do circuito, a resistência equivalente reduz, aumentando, portanto, a corrente a qual o circuito está submetido. Portanto, a corrente passa pelo resistor R1, sofre um desvio, passa pelo resistor R3, porém essa corrente é maior do que quando o resistor R2 fazia parte do circuito. O primeiro dispositivo de medidas elétricas que iremos trabalhar é o amperímetro. Primeiro vamos definir do que se trata o amperímetro. Ele nada mais é do que um instrumento de medida que mede a intensidade da corrente elétrica. Podemos representar o amperímetro pela simbologia A e este amperímetro, para que ele possa determinar a medida da corrente elétrica no dispositivo a qual desejamos, o amperímetro deve ser ligado em série. Para que ele possa então fornecer a corrente elétrica do dispositivo a qual ele está submetido, essa corrente elétrica fornecida pelo amperímetro nada mais é do que a tensão na qual ele está submetida, dividido pela resistência do circuito no qual ele está ligado, somada com a sua resistência interna, que eu vou chamar de RA. Veja que um amperímetro nada mais é do que um dispositivo elétrico, portanto, o mesmo possui uma resistência interna. Sendo assim, como ele está ligado em série, ele aumenta a resistência equivalente do circuito, diminuindo, portanto, a corrente na qual o circuito está submetido. Vamos ver um exemplo de utilização do amperímetro. Veja que quando fazemos esse tipo de ligação, o amperímetro, por estar em série ao resistor, ele aumenta a resistência equivalente do circuito, diminuindo, portanto, a corrente que percorre o circuito. Para que a gente possa, então, ter uma corrente informada pelo amperímetro mais próxima da corrente que passaria pelo circuito sem a sua utilização, é importante que a gente defina o que nós vamos chamar de amperímetro ideal. Portanto, vamos fazer a seguinte observação. Primeiro, vamos considerar que o amperímetro ideal é aquele em que ele não interfere na corrente percorrida pelo circuito. Para que isso aconteça, a resistência do amperímetro ela tem que ser zero. Claro que essa não é uma situação real, é uma situação hipotética. E sendo zero, nós vamos utilizar a relação anterior e encontrar que a corrente fornecida pelo amperímetro será simplesmente a tensão na qual nós temos o circuito submetido, dividido pela resistência do circuito. É assim que nós calculamos a corrente elétrica fornecida pelo amperímetro. O próximo dispositivo é o voltímetro, que tem como função medir a tensão a qual o dispositivo no qual ele está ligado está submetido. Nós podemos representar o voltímetro através da seguinte simbologia. E é importante saber que para que ele forneça a tensão corretamente, ele deve ser ligado ao circuito. Ele deve ser ligado ao circuito em paralelo. Veja um exemplo de utilização do voltímetro. Veja que, mais uma vez, o instrumento de medida que nós estamos utilizando, ele é um equipamento elétrico. Portanto, ele possui uma resistência elétrica. Ligado em paralelo ao resistor no qual nós queremos calcular a tensão, nós vamos diminuir a resistência equivalente do circuito. E ao diminuir a resistência equivalente, nós estamos aumentando a corrente percorrida por ele. E não é o nosso interesse com isso. Portanto, para que a gente possa ter o voltímetro medindo a tensão a qual o resistor está submetido sem nenhuma influência, nós precisamos definir o que é o voltímetro ideal. Então vamos fazer a seguinte observação. Voltímetro ideal é considerado aquele que, ao ser utilizado no dispositivo, não interfere nas suas medições. E para que isso aconteça, é importante que a gente saiba que a resistência desse voltímetro tem que ser considerada muito grande. Veja que quando a corrente é gerada no circuito, ao se deparar com a ligação entre o voltímetro e a resistência, essa corrente sofre uma divisão.
mudando, consequentemente, a tensão na qual o resistor está submetido. Para que isso não aconteça, é importante que a gente bloqueie essa passagem da corrente pelo voltímetro. E para efetuar esse bloqueio, a resistência do voltímetro deve ser muito grande, considerada infinita. Ao ter uma resistência muito grande, a corrente não vai passar pelo voltímetro, passando somente pelo resistor, que é o que aconteceria caso o voltímetro não estivesse ligado. Então essa é a situação de um voltímetro ideal. E aí, a tensão a qual ele vai nos fornecer nada mais é do que a resistência do circuito no qual ele está ligado, vezes a corrente que passa por esse circuito. É assim que nós calculamos a tensão medida pelo voltímetro. Existe ainda um outro dispositivo bastante utilizado na prática, que é o ohmímetro. Ele serve para medir a resistência elétrica. Mas em representações de circuitos elétricos, nós também podemos efetuar essa medida usando os próprios amperímetro e voltímetro. Basta que, para você calcular a resistência de um resistor, você ligue um amperímetro em série ao resistor que você quer medir e o voltímetro em paralelo. O amperímetro irá medir a corrente que passa pelo resistor, o voltímetro irá medir a tensão na qual ele está submetido, e aí você utiliza a relação da lei de Ohm para calcular a resistência, dividindo a tensão medida pelo voltímetro pela corrente medida pelo amperímetro. Galera, um outro dispositivo também bastante utilizado em laboratórios para medição de resistência elétrica é a ponte de Whetstone. Veja que ela consiste em uma associação de 4 resistores, em que nós temos o resistor R1 de terminais A e C, o resistor R2 de terminais C e B, o R3 de terminais D e B e o resistor R4 ligado aos terminais A e D. Veja que quando esse dispositivo está submetido a uma tensão, nós temos o surgimento de uma corrente elétrica, em que, quando o galvanômetro, que é um dispositivo que mede a corrente elétrica, ligado aos terminais C e D, não acusa a passagem de corrente, portanto, quando a corrente passada pelo galvanômetro é igual a zero, nós consideramos essa ponte equilibrada. Sendo assim, essa corrente, ao chegar no terminal A, vai se dividir para o resistor R1 e o resistor R4, em que eu vou chamar de I' e I2', respectivamente. Por não passar corrente pelo galvanômetro, a corrente I' vai ser a mesma que passa pelo resistor R2, e a corrente I2' vai ser a mesma que passa pelo resistor R3. Sendo assim, nós podemos encontrar as seguintes relações. A tensão entre os terminais A e C, o AC, é calculada pelo resistor R1 vezes a corrente I'. A tensão nos terminais C e B, o CB, é calculada pelo resistor R2 vezes a corrente I'. A tensão nos terminais A e D, o AD, é calculada pelo resistor R4 vezes a corrente I2', e a tensão nos terminais D e B, o DB, é calculada pelo resistor R3 vezes a corrente I2'. Veja que nos terminais AC e CB nós temos uma ligação em série, passando pela mesma corrente. Nos terminais AD e DB, outra ligação em série, passando a mesma corrente. E os terminais ACB e ADB estão em paralelo entre si. Fazendo os devidos cálculos, nós encontramos que o produto R1 vezes R3 é igual ao produto R2 vezes R4. Isso quando nós temos a ponte equilibrada. Portanto, sempre que o galvanômetro não indicar a passagem de corrente elétrica, a ponte é considerada equilibrada e o produto dos resistores que estão posicionados de forma oposta vão ser iguais. Então, nós vamos conhecer a resistência de 3 desses resistores. Não conhecendo o quarto, é possível calcular sua resistência através dessa relação. Caso tenham gostado da aula de hoje, não esqueça de se inscrever nos seus comentários. O Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Não perca as resoluções das questões na série Questão da Semana. Fiquem bem e assim é fácil.